Inter é derrotado pelo Botafogo. Mas e aí? A gente briga pelo quê? E a temporada de 2025? Precisamos de reforços? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Fala, torcida colorada, tudo certo com vocês? Bom, bora conversar aqui um pouco sobre o jogo de ontem, né? A partida onde o Inter foi derrotado pela equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Vamos conversar aqui um pouco sobre o jogo, depois alguns ponderamentos ali que eu quero fazer do Roger Machado sobre uma opinião que eu tenho, para ver se vocês compartilham da mesma opinião que eu tenho. Mas bora aí conversar um pouco, né? Falar um pouco sobre essa partida do Inter no estádio Beira-Rio, né? Uma partida onde teve 35 mil pessoas, né? Os ingressos tinham esgotados, mas provavelmente por conta do Inter ter perdido para o Flamengo e não tá mais brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, infelizmente cerca ali de 15 mil, 10 mil colorados acabaram cancelando seu ingresso. Aí teve 35 mil, que era para ter bem mais. Era para ter casa cheia, toda cheia nessa partida, mas acabou não tendo, né? Mas bora conversar aqui sobre o jogo. O Inter tomou um gol muito cedo, né? Uma jogada bem trabalhada, uma jogada ensaiada da equipe do Botafogo de escanteio, onde o Almada, eu não sei se ele cobrou escanteio, eu acho que não, mas ele recebeu a bola, cruzou e Savarino estava livre, completamente livre, o que não podia acontecer, né? Erro de marcação também da equipe do Inter. Savarino completamente livre, pegou de primeira um golaço. Eu achei, não sei vocês, falha do Rocher, achei que dava para pegar aquela bola, por mais que tinha gente ali na frente, né? Não enxergou muito bem. Mas eu acho que pro goleiro do nível do Rocher, achei que foi uma falha dele ali, não foi uma grande falha, né? Mas na minha opinião foi uma falha do Rocher que dava, era defensável para ele aquela bola, né? Com isso, o Botafogo foi a única finalização no gol que o Botafogo teve, né? Aí depois só o Inter jogou, o Inter atacou a equipe do Botafogo, né? Tentou o gol, a equipe do Inter mostrando bem comprometida com a partida, né? Que até saiu umas notícias que o Palmeiras ia pagar uma mala branca, né? Pro Inter ganhar do Botafogo, 2 milhões a Leila ia pagar, né? Obviamente ela não ia confirmar isso, né? Mas apesar de ser dentro da lei, digamos assim, no futebol, ela não ia confirmar isso, né? Mas o Inter foi para cima do Botafogo querendo resultado, né? Jogando dentro da sua casa, tinha perdido para a equipe do Flamengo a última partida, perdido os 16 jogos de invencibilidade, ou seja, o Inter queria ganhar, né? Mas o Inter tentou, pressionou ali no primeiro tempo, acabou não conseguindo, né? O Inter que tava com dois atacantes, né? Alan Patrick se machucou, tava com o Ener Valencia e o Borrella na frente, né? Com Wesley e Tabata pelas laterais do campo e Bruno Henrique e Rômulo ali no meio. Não tava sem um meio armador, né? Sem o Alan Patrick. O Roger preferiu botar o Valencia do que colocar o menino Gabriel Carvalho. Colocou o Valência, e isso eu já acho aí uma ponderação que eu ia fazer em relação ao Roger. Eu acho que ele já tá pensando no ano de 2025, né? Talvez. A gente sabe que o Valência não faz um grande ano, né? Um ano ruim do Valência, mas o Roger, obviamente, já pensa no ano que vem e quem sabe aí pode trabalhar com dois atacantes, né? Valência voltando à boa fase, ele e Borré, se Valência voltasse à boa fase, seria uma dupla de ataque muito boa, né? Então eu acredito que o Roger já estava pensando no ano que vem, fazendo o teste já, né? Já que o Inter não briga, digamos assim, por mais nada nesse Campeonato Brasileiro, já conseguiu a vaga para fase de grupos da Libertadores. Então eu acho que gera um teste pro ano que vem, né? Que na minha opinião não deu certo, né? O Valência, para mim, mais uma partida muito abaixo do Valência. Deu gol e fez assistência no último jogo contra o Flamengo no Maracanã, mas também, na minha opinião, foi uma partida abaixo do Valência. Achei ele meio não descomprometido com o jogo, né? Mas do jeito Valência de ser, né? Por mais que tenha ajudado a equipe do Inter, né? Mas a gente sabe que o Valência pode muito mais que isso, e na minha opinião, não foi um bom teste. Acredito que seria melhor ter colocado o Gabriel Carvalho ali. Mas com isso, o Valência acertou até uma bola na trave no primeiro tempo. Mas foi isso, o Inter tentou, martelou, mas acabou não criando grandes chances no primeiro tempo. Depois foi para o segundo, a equipe do Inter continuou com a posse de bola, né? Como eu falei, o Botafogo só chutou uma vez no gol, que foi o gol. E o Inter tentou, conseguiu a posse de bola, tocou na bola, mas Botafogo jogando nitidamente uma final, né? Ali defendia, perdão, o título do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo naquele momento estava sendo campeão brasileiro de 2024. Então jogou muito bem o Botafogo, muito bem na marcação. O time do Botafogo é muito bom, né? Muito qualificado, tem grandes peças ali, muito bem treinado. Segurou o jogo e acabou que o Inter não criou nenhuma grande chance, né? Só uma chance com Wesley ali,
que acabou chutando o Gatito, fazendo uma grande defesa, mas o Inter martelou, mas acabou não conseguindo gol. A equipe do Botafogo se segurou muito bem e merece esse título brasileiro, né? O Botafogo vai ser campeão brasileiro, depende só de um empate na última rodada, e eu acredito que vai ser campeão brasileiro. Mas aí o que fica, né, que o Inter acabou tendo, perdão, uma derrota no seu último jogo em casa esse ano, né? E vem de 2 derrotas seguidas pro Flamengo e pro Botafogo, mas a equipe do Inter eu vejo, pelo menos, que a equipe do Inter tá bem comprometida, né? E é uma equipe bem treinada do Inter, dá pra ver um Inter completamente diferente, né? Não foi 16 jogos, nenhum time consegue 16 jogos de invencibilidade à toa, né? Mas dá pra ver que realmente não foi à toa da equipe do Inter, né? O Inter é bem treinado, o Inter joga bem. Contra o primeiro tempo contra o Flamengo foi horrível, né? Pior primeiro tempo que o Inter teve com o Roger Machado, desde que o Roger Machado assumiu. Mas o Inter brigou e conseguiu fazer 3-2 e teve a oportunidade de até empatar a partida contra o Flamengo. O time do Inter realmente jogou o que vinha jogando no segundo tempo da equipe contra o Flamengo. E não foi diferente agora contra o Botafogo. Tomou o gol cedo, mas se impôs e tentou, jogou melhor que a equipe do Botafogo e tentou o gol, né? Como eu falei, o Roger Machado já tá pensando no ano de 2025, e eu também, né? Acredito que precisamos de algumas peças, um zagueiro, né? O Vitão provavelmente vai sair, então precisa de dois, um pro lugar do Vitão, pro lugar do Rojo. Não me agrada muito o Rojo. Precisa de volante ali, um segundo volante. Thiago Maia não veio muito bem nas últimas partidas. Bruno Henrique não. Também acho que pelo conta do salário não seria nem interessante manter ele para reserva no ano que vem. E eu acho que o Inter precisa de mais um ponta, né? O Wanderson provavelmente vai sair, então precisa de mais alguém ali. Por exemplo, o Wesley cansou ou se machucou, não vai estar disponível, colocar um ponta ali que brigue pela titularidade, quem sabe seja até melhor que o Wesley, né? Consiga a titularidade, mas tem que ser um ponta ali que brigue pela titularidade, não seja só apenas reserva. Mas é isso, pessoal. Acabamos perdendo, infelizmente. Mas agora tem jogo contra o Fortaleza, né? Brigando pela quarta posição ali. Lembrando que se o Inter ganha do Fortaleza, ganha 2 milhões a mais, ganha 40 milhões de reais. Se fica em quinto, ganha 38. Então 2 milhões aí, vale 2 milhões. A partida de 2 milhões, essa é a motivação do Inter para a partida contra o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Mas lembrando que passamos por uma enchente aí, 16 jogos de invencibilidade. É uma temporada, infelizmente, que o Inter não foi campeão, né? Antes das enchentes o Inter estava muito mal, né? Voltou, não, não mudou muito, né? Continuou mal, mas também, claro, que tem esse peso das enchentes, né? O Inter ficou bastante tempo sem o Beira-Rio, bastante tempo sem treinar, mas conseguiu 16 jogos de invencibilidade, que é uma grande vitória para o Inter, né? E esperamos que ano que vem conseguimos ser campeão de alguma coisa. Valeu, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Curte, se inscreve, me segue nas redes sociais e comenta aí o que vocês acharam do vídeo e do jogo. Se vocês querem considerar alguma coisa, se quiserem falar sobre algum jogador que vocês indicam para o Inter no ano que vem, comenta aí embaixo. Valeu!